Hoje no calendário tradicional, já finalizando o tempo do Natal, nós celebramos a festa da Sagrada Família. Então, à disposição assim, para o rito tradicional, né? Onde esse tema, com certeza, é muito vivo dentro do tempo do Natal, e também a grande mensagem, a grande resposta para nossas vidas, para a nossa vocação, e que fica uma reflexão através dessa frase de Jesus à sua mãe, que o interrogou, né? Por que me buscáveis? Não sabias que eu devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Então guardemos essa frase, né? Como reflexão, como alimento, para que possamos tirar daí toda uma força, para que vivamos bem a nossa vocação de cristão, e a vocação de famílias cristãs também, né? Então a família cristã, ela tem todo um propósito, uma vocação dentro da sociedade e da igreja, que é composta então de famílias, né? Então a igreja, ela faz parte da estrutura da igreja, a família cristã, né? É interessante não esquecermos disso, né? Além dela ser a estrutura mestra da sociedade, de todas as sociedades, né? E de vida social também, né? Nós somos definidos como um ser social, né? Então a criatura humana é assim, foi feito social, e onde apenas Adão, que foi criado com a participação de uma outra matéria, como diz a Escritura, né? Mas os demais, até Eva, né? Saiu da participação, e assim depois toda a geração da linhagem humana, não existe ninguém sem ninguém. Então alguém existe com a participação, coparticipação de outros e outros e outros e outros, inclusive Jesus, né? Para realizar sua obra redentora, veio da sua mãe Maria, né? Com a participação também de seu pai aqui na terra, São José, e que teve a participação na sua geração humana pela ação do Espírito Santo, pela pessoa divina do Espírito Santo, né? Então nós vemos que a vida humana, ela é essencialmente social, um reflexo da de Deus, né? Deus também como três pessoas, né? Então manifesta isso, né? De modo que é interessante que nesses textos da missa, da festa da Sagrada Família, é passado para nós a informação da doutrina, da espiritualidade, também de como viver a vocação como famílias cristãs, né? Não perdendo a sua identidade e nem o seu objetivo e seu foco, né? Então, por isso, assim, está muito bem pautado, foi de maneira muito sábia, né? Pela igreja, passado para nós, seus filhos, né? Até esse texto de São Paulo, quando diz assim, instruí-vos uns aos outros, com toda a sabedoria. Então aqui nós vemos a mãe igreja passando toda uma sabedoria, deixando bem claro o que é uma família, o que é uma família cristã, e onde é evocado o exemplo da família de Jesus, né? Que possamos nos deixar instruir pela sua santa família, Jesus Domine Jesus, o Senhor Jesus. Então diz a oração, né? Pedindo que nós possamos nos deixar instruir, Senhor Jesus Cristo. E aí vem a invocação das virtudes, da vida doméstica,
das virtudes que ele viveu junto com Maria e com José, e que possamos ser instruídos pelo exemplos de vossa santa família, diz a oração, né? Então, que nós nos deixemos nos convencer pelos exemplos da Sagrada Família, que é, então, todo parâmetro para as famílias humanas e cristãs, né? Então, aqui nós vemos todo um exemplo próprio, né? Por que tudo isso assim tão bem claro, né? A igreja é muito sábia e com a sua sabedoria que vem do Espírito, né? Vem de Deus mesmo, né? Então não existe nada assim por acaso, assim, para passar tempo. Não, não. Tudo tem uma razão, um propósito, um motivo, um objetivo, uma finalidade. Não tem nada assim por acaso e nem para entretenimento sem sentido, né? Então assim tudo está muito bem colocado. É importante a gente ter essa clareza, essa lucidez, né? Deixando-se instruir, né? Vai completar 130 anos apenas da instituição da festa da Sagrada Família. Dentre as celebrações e as festas, né? É bem recente. Foi instituída pelo Papa Leão XIII em 1893. E aí teve um objetivo, seja formar e informar-nos, né? Nós do tempo moderno, né? Sobre o que é uma família, né? A vida de sociedade, a qual então nasce de uma família, né? E seja também para dar uma resposta àquilo que vem como que atacar essa estrutura, né? Fundamental da sociedade humana e fundamental também para o futuro da igreja, né? Então, para a vida da igreja em si, nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão, mas assim, o que ele pode estragar, ele estraga. Eu não vou acabar com a igreja, mas eu derrubo muitos e muitas. Não sejamos ingênuos com o diabo, né? Então, assim, o que ele puder estragar, ele vai estragar. Eu não derrubo essa igreja, mas eu vou arrasar com tudo que eu puder. Acabo com os bancos, quebro todas as imagens, arrebento os lustres, mas assim, a igreja fica, né? Mas assim, o que eu puder arrebentar, eu arrebento. Então, por isso, para que não aconteça esse estrago, que por mais que ele não destrua, e nem tem poder de destruir a igreja toda, mas assim, ele vai, o que ele puder, ele vai fazer, né? Então, o Papa Leão XIII, ao instituir a festa da Sagrada Família, em 1893, então nós vemos uma festa bem recente, por causa dos ataques contra a família, contra a estrutura da sociedade, né? E estrutura da igreja, e como diz o Papa Francisco, no seu documento, Amoris Laetitia, do amor sobre família, ele diz isso, é da família que depende o futuro da igreja. Ele chega a dizer isso, né? Que de fato a igreja também tem a sua estrutura na família, né? Composta de famílias, né? Como a sociedade, ela só é sociedade porque existe famílias, né? Então assim, a sociedade tem essa estrutura, e a igreja acaba sendo uma sociedade dos cidadãos do céu, como tantas vezes escutamos, né? E por isso ela é uma sociedade, sim, de filhos e filhas de Deus, de famílias e famílias de Deus, né? Por isso, o Papa Francisco chega a dizer, então, que da família, no capítulo 3, no parágrafo 31, ele chega a dizer isso, né? É decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Porque se eu atacar aquilo que é a célula mestra da sociedade, eu destruo a sociedade e destruo a igreja. Então existe uma estratégia aí, né? Por isso o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Então a estrutura da família, na verdade, ela é a estrutura dos seres humanos, né? Então nós somos compostos assim, nós somos dispostos por Deus deste modo, né? Então por isso
é o bem maior que nós temos. O Papa Leão XIII, com muita clareza e sabedoria, como pastor, vigilante, muito lúcido e atento aos sinais do seu tempo, então deixou isso bem claro para nós, né? É o bem maior. Aí nós vemos interessante o Papa Francisco e tantos outros papas que passaram, né? Mas o nosso Papa Francisco atual faz esse documento aqui, que está embasado em tantos outros documentos sobre a família cristã, né? Que já, desde Leão XIII, que começou então a proteção e as respostas contra os ataques da família, né? Então vem dar mais um contributo e acentuando assim o bem maior da comunidade humana e comunidade cristã, é a família, é a vida de família com a estrutura que ela existe em si mesma e que tem em si mesma, né? Pedra sempre vai ser pedra e não adianta a gente querer formular assuntos diferentes sobre pedra. A árvore sempre vai ser árvore e não adianta você criar outras teorias sobre uma nova identidade para a árvore, que não procede, comunista, imbecil. Não dá, não procede, isso não é raciocínio humano, não. E assim, vivemos debaixo de estruturas e sob leis de estruturas que são invioláveis. É bom a gente saber disso. A pedra não vai mudar sua identidade porque a estrutura patriarcal impôs isso, que a pedra tem que ser pedra. Não, ela é pedra porque ela é pedra e sempre vai ser pedra. A árvore sempre vai ser árvore e vai ser árvore e não vai mudar a sua identidade. O homem, a mulher, a mesma coisa. Existe uma lei inviolável. É gritante escutarmos certos assuntos e certos raciocínios com uma estúpida ideologia de gênero. É uma coisa, estupidez levado ao cúmulo da idiotice da razão humana. É só isso, é a definição da ideologia de gênero. É a idiotice levado ao seu mais alto grau. Assim, não tem outra definição sobre isso. Poliamor. Gente, isso é raciocínio humano? Não é raciocínio humano, né? Então, assim, as coisas têm a sua identidade. Não existe estrutura patriarcal. Não existe isso, não. Existem estruturas e leis que regem as coisas que existem. Estrutura patriarcal é um nome depreciativo que os comunistas dão às coisas que eles querem atacar. É só isso. Eu quero atacar tal coisa, aí eu deprecio aquela coisa, dando apelidos novos, porque a estrutura patriarcal impôs que tem que o homem viver em família, e que a vida de família é composto de homem e de mulher. Então nós temos que romper essas estruturas patriarcais, tirânicas, que impõem o que eles acham sobre as coisas, tirando a sua liberdade de pensar e de criar novas identidades para as coisas. Então, assim, é interessante que essas teorias comunistas, né, que elas vão mudando de nomes, né? Na época, o Papa Leão XIII, ao instituir a festa da Sagrada Família, instituiu com esse motivo: combater os ataques do comunismo sobre a família. Então, o comunismo, visando criar a nova ordem mundial, como destruir as estruturas apelidadas por eles de estruturas patriarcais, então começa a atacar aquilo que é realmente a coluna mestra da sociedade humana e cristã, família. Eles têm a estratégia muito sábia, né? E a igreja também muito sábia, inspirada pelo Espírito Santo, vai e coloca
o que nós temos de bem maior? Família. As nossas identidades. Onde a gente, instruídos e lúcidos, não nos vamos vender por essas teorias que têm a sua fundamentação lá no comunismo e que depois levam outros nomes hoje. Hoje é ideologia de gênero, aí depois é poliamor, aí depois é não sei o quê. E o Papa São Pio X disse, esse é o modernismo. Na época de São Pio X, depois de Leão XIII, né? Leão XIII falou que é comunismo. Aí São Pio X fala que é modernismo. Hoje nós falamos de ideologia de gênero. E tantas outras coisas, que são vários nomes esfacelados, né? E que existe, então, uma linha de pensamento, uma estratégia para desestruturar as coisas, né? Para criar essa tal nova ordem mundial, que as pessoas criam uma enorme fantasia também, né? Sobre isso, fantasias fatalistas, né? Não, na verdade é o ataque sobre o valor, né? As coisas que nós temos com valor, né? Por isso que o Papa Francisco, quando diz assim, o bem da família, a família como um bem, é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Eu preciso saber o que é uma vida de família, a importância da família. Nós, como seres sociais, essencialmente social, eu não vim de mim mesmo do nada. Plum. Nem Jesus veio assim, ó. Plum. Ele veio da mãe dele, Maria, que gestou, foi gestado e foi, pela graça do Espírito Santo, houve intervenção da pessoa divina do Espírito Santo com Nossa Senhora, e aí veio o eterno Filho de Deus, se fez homem e habitou entre nós. Então, assim, ninguém veio assim, do nada. E nós somos essencialmente sociais, né? E vivemos dependentes uns do outro, vivemos uns com os outros e para os outros, né? Então, essa estrutura deve estar bem objetiva, bem clara, né? Bem lúcida no nosso coração, como estrutura humana. A criatura humana é isso daí. É vida de família. A criatura humana, não falando homem ou mulher separados, mas criatura humana. Imagina uma família, criatura humana, nós veremos isso confirmados. Então, criatura humana, vida de família. Então, Deus criou a criatura humana nesta disposição, né? Como criou a pedra na disposição dela, a árvore na disposição dela, o cavalo na disposição dele, e assim, não adianta querer mudar. Existem leis que elas são invioláveis, e não adianta eu tentar forçar uma coisa, ou criar uma nova ordem para o cavalo, uma nova ordem para as árvores e para as pedras, e tentar criar uma nova ordem para o homem, para a mulher e para a família humana. Não adianta. Caracterizar, fazer uma caricatura, né? Então, é desfiguração da nossa identidade quando nós cedemos a esses pensamentos, a essas ideologias, né? Então, era o crescente já, ataque do comunismo, quando o Papa Leão XIII instituiu a festa da Santíssima da Sagrada Família de Nazaré, né, querendo nos dar clareza para o nosso coração. E a clareza, sobretudo, da família cristã, que está bem pontuada na epístola, no Evangelho, né, com essa orientação para a vida cristã, para a vida de casal, para a vida de família, né, bem pautada no Evangelho. Então, nós temos a estrutura da criatura humana, bem clara, com raciocínio sadio. A estrutura da família cristã, que compõe, então, uma das estruturas fundamentais da igreja, né? De Cristo. Por isso, o futuro do mundo e o futuro da igreja dependem da família, diz o Papa. Porque é uma estrutura mestra e o bem maior, não esqueçamos disso, né? Agora, precisamos nos deixar convencer e nos deixar instruir pelos exemplos da Santa Família de Jesus, como diz a oração, né? Então é necessário a gente deixar-se convencer ao olharmos como viveram São José, Nossa Senhora e Jesus, até os 30 anos dele, né?
na vida de família, olhando todo o exemplo da Sagrada Família, né? E assim a gente ser essa resposta para os nossos questionamentos pessoais humanos e resposta também e uma defesa que vem por si só, sem força, né? Sem precisar usar de força. É só eu viver com convicção aquilo que deve ser vivido, e a pregação ela vem por si só, né? A resposta das dúvidas alheias, elas também já estão naquilo que eu vivo, né? Naquilo que eu vivo e sou convidado a viver como família cristã. O gradual da missa é bem interessante, que ele chega a dizer, aqui acentuando a espiritualidade da vida de família. O gradual, ele é do Salmo 26, e ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e quero alcançar, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa eu quero pedir ao Senhor, é só isso, não quero mais nada. Habitar todos os dias da minha vida em domo Domini, na casa do meu Senhor. Então eu quero habitar todos os dias, é isso que eu peço ao Senhor. E aí vem o Salmo depois, 85, dizendo: bem-aventurado aquele que habita em tua casa, Senhor. Nos séculos dos séculos te louvará pelos toda a sua vida, né? Então, olha o que diz o salmista, expressando a verdadeira realização, aquilo que vai dar a verdadeira realização para a nossa alma. Uma coisa pedi ao Senhor, e isto eu quero alcançar: habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. E aí nós vemos depois São José, espiritualidade do matrimônio, espiritualidade cristã. Aí vemos São José, Nossa Senhora, 3 dias em aflição, buscando Jesus, e não o encontraram. E aí de repente eles resolvem ir ao templo, depois de 3 dias, como as nossas famílias, né? Muitas vezes se desorientam, esquece de onde nasce toda a nossa força, realização, onde encontramos a verdade do nosso ser. Aqui, o habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, isso é uma coisa, é só isso que eu peço, é mais nada. Aí nós vemos Jesus dizendo assim: mas por que me buscáveis? Não sabias que eu devo estar aqui na casa do meu pai, não? Mãe, só faltou ele falar assim: mãe, por que me buscáveis? Eu estava aqui, é só aqui, e não em nenhum outro lugar, não. Poderiam me encontrar, é só aqui. Por que me buscáveis? Sabia que eu devo estar nas coisas do meu pai? Então aqui retrata bem a nossa busca humana, a busca de se realizar como família humana e cristã. Precisamos ter o Cristo, sim. Que aflição não ter o Cristo. Que aflição não ter a verdade que realize-nos no nosso ser humano e espiritual. Onde encontrar? Aí vem a resposta de Jesus a São José e a Nossa Senhora, sua mãe. Não sabias que eu devo estar nas coisas do meu Pai? E aqui que nós vamos ter a nossa força como criaturas humanas, cristãs e como família, né? Esse desejar habitar todos os dias da nossa vida aqui, no seu templo, na sua casa. O saber encontrá-lo aqui é a grande resposta para a nossa realização, superar os desafios pessoais e dar a resposta também para as crescentes heresias que tentam destruir a família e a sociedade. Jesus, Maria e José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Número 9 no folheto, a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.